Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou dar início à aula de hoje, fazendo a correção dos exercícios de ontem. Se vocês acharam fácil, difícil, já é uma forma da gente fazer uma revisãozinha da aula passada. Questão número 1. Qual a diferença entre coroa anatômica e coroa clínica? Como eu expliquei para vocês ontem, a coroa anatômica é aquele tamanho real, né? Independente da gengiva estar cobrindo ou não, é o tamanho da coroa mesmo, tá? Independente do seu tamanho visto em boca. É aquela parte do dente que é revestida pelo esmalte, tá? Que fica acima da raiz. Já a coroa clínica é aquela coroa que a gente vê em boca, tá? Então, é como eu até mostrei um exemplo para vocês, que uma gengiva pode recobrir, ou então que pode ter uma retração gengival. É aquele tamanho que a gente está vendo, tá? Essa é a coroa clínica. Questão número 2. Quantas faces os dentes anteriores apresentam? Então, a gente viu que a diferença dos anteriores com relação aos posteriores é uma face, né? No caso dos anteriores, eles têm uma face a menos, que seria a face oclusal, tá? Então, o que corresponde às faces anteriores, dos dentes anteriores? Então, eles possuem uma face vestibular, uma lingual, a mesial, a distal e a cervical, tá? Que fica justaposta à gengiva. Com relação aos dentes posteriores, que é a questão número 3, os posteriores eles apresentam 6 faces, tá? São as mesmas dos anteriores, vestibular, lingual, mesial, distal, cervical, mas inclui a face oclusal, tá bom? Questão número 4. O que são ângulos diedros e triedros? Então, os diedros, o nome já diz, né? São dois ângulos, quando duas faces vão se encontrar, formando então uma borda, ou então uma margem. E os ângulos triedros, chamados apenas de ângulo, tá? São três faces que vão se encontrar. Questão número 5. Quais são os terços horizontais e verticais presentes nos dentes? Então vamos lá. Os horizontais: cervical, médio, oclusal ou incisal, no caso dos anteriores, e os terços verticais: mesial, médio e distal. Ou então, se a gente vê através de uma vista sagital, né? Vestibular, médio e lingual. Questão número 6. Aí eu pedi para vocês falarem para mim quais eram o nome dos dentes, dos números que eu coloquei para vocês, né? Então, o número 11, ele corresponde ao incisivo central superior direito. O dente 45, ele é o segundo pré-molar inferior direito, tá? 4, né? Que tá no localizado no quadrante 4, né? Que mostra pra gente que ele é direito. E o 5, que mostra pra gente que ele é o segundo pré-molar, tá? Dente 36, ele é o primeiro molar inferior esquerdo, né? O 3 mostra pra gente que ele tá no quadrante número 3. E o 6 mostra pra gente que ele é o primeiro molar inferior, tá? No caso, o 6 mostra só que ele é o primeiro molar. Número 27 é o segundo molar superior esquerdo. E o 28, logo atrás dele, o terceiro molar superior esquerdo. Tá? O número 2 mostra que ele está no quadrante número 2. O 7 e o 8 mostram a posição dele na arcada. Tá? Na M arcada, na verdade. Número 23. Lembra que eu falei para vocês? Quando for 3, é sempre um canino. E esse número 2 aqui na frente mostra para gente que ele está localizado no segundo quadrante, canino superior esquerdo. E o 34 e último, primeiro pré-molar inferior esquerdo. Tá bom, pessoal? Então a correção tá aí. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida sobre a aula de ontem, é só falar comigo.